A gente sempre pede que você, nosso telespectador, nos envie dúvidas e sugestões que gostariam de ver aqui no Rural Notícias. Hoje vamos atender a nossa audiência do Paraná. O Cristiano Décio nos enviou via WhatsApp essa pergunta, olha só. Ele está dizendo: olá, Canal Rural, tenho um financiamento para pagar dia 5 de maio e gostaria de saber se compensa vender soja agora ou espero. Aqui em Piquiri, Paraná, o valor da saca está a R$ 147 e meu custo foi de R$ 175. Pois é, para responder essa dúvida do Cristiano e também falarmos um pouco do preço da soja, eu converso agora com o Luiz Gutierrez, que é da consultoria Safras e Mercado. Boa noite, Luiz. Uma perguntinha fácil para você, né? Uma grande responsabilidade. Você viu que o nosso telespectador pediu nosso auxílio aí, e a gente está pedindo o seu auxílio aí, consequentemente. Boa noite. O que ele faz, hein, Luiz? Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Realmente, uma pergunta que não é muito simples, né? Mas, assim, eu acho que o Cristiano acabou errando de duas formas, tá? A primeira é que ele não travou esse custo elevado lá atrás, né? Ele teve um custo bastante alto, a gente já sabia que nessa safra a gente ia ter custos elevados, né, em todo o Brasil. Então, acho que o primeiro ponto é de ter travado isso lá atrás. E o segundo problema, não exatamente um erro dele, mas o segundo problema que deriva também, que leva a um momento mais difícil no caso da soja, é que a gente está colhendo uma safra muito grande no Brasil, né, Petri? E é isso que está pressionando o preço. Porque se a gente olhar para Chicago e para câmbio, né, a gente está mais ou menos lateralizado há um bom tempo. Embora Chicago tenha caído um pouco mais agora, o câmbio está ali no 5,15, 5,20, 5,25 há um bom tempo. Então, o que está pressionando o preço brasileiro é realmente a entrada de uma safra muito grande. A gente está colhendo a maior safra da nossa história, né? Uma safra acima de 150 milhões pela primeira vez, e isso tem pressionado os prêmios, né? Então, o mercado não consegue fugir da sazonalidade de entrada de safra. Então, realmente, o pior momento para vender soja é exatamente quando a soja está caindo, que é esse momento. Eu não estou dizendo que ele não tem que vender, não é isso, né? Mas realmente a gente está numa curva descendente de preço porque está entrando muita soja no mercado e a gente tem um excesso de oferta. Isso é sazonal, né? Mas agora tentando responder um pouquinho a pergunta, né? Se vale a pena ele vender e aplicar o dinheiro, o que dá para dizer é o seguinte: a tendência de queda continua, né? A gente está recém na metade da colheita, um pouquinho mais da metade da colheita no Brasil. Então a pressão de entrada de safra vai continuar por um bom tempo, por algumas semanas até meses, né? Então, eu diria assim que dificilmente ele vai pegar um preço melhor do que o que ele tem agora no curto prazo, né? Obviamente que, eventualmente, daqui a pouco o dólar explodindo ou Chicago recuperando de alguma forma, que eu vejo que provavelmente não vai acontecer, pode trazer um respiro para a cotação. Tirando alguma surpresa, as cotações brasileiras tendem a continuar caindo. Então, faz um certo sentido, sim, ele pensar no lado financeiro, porque ele vendendo e aplicando dinheiro, né, até essa data que ele precisa ali por maio, querendo ou não, ele vai ganhar aí pelo menos 1%, né, numa renda fixa livre de risco. Então, faz um certo sentido, a não ser que ele queira apostar numa alta de curto prazo na soja, que eu vejo uma possibilidade muito pequena de acontecer. A não ser que ele tenha também a condição de armazenar, né, esse grão aí para esperar por um tempo maior, né? Provavelmente não é o caso dele. Agora, em relação, você falou, ó, por um bom tempo, isso você acha que deve se estender pelo menos até o final do ano, até a próxima safra? E como é que está o custo do produtor, né? Porque, tudo bem, o preço da soja está caindo e os custos de produção também estão caindo ou não? Bom, a gente tem que dividir a pergunta em duas, né? Uma coisa é a tendência para o preço da safra atual. Se a gente falar em custo, a gente está falando para a próxima safra, de alguma forma, né? Nesse caso, respondendo de trás para frente, no caso do custo, a tendência para essa temporada é de o custo não crescer muito, né? Até porque, se a gente trabalhar com o mesmo câmbio, a gente tem uma tendência internacional de preços mais baixos, principalmente em fertilizantes, né? Então, é possível que a gente tenha um custo mais ou menos lateralizado nessa safra, não crescendo muito, né? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Agora, respondendo a primeira parte da pergunta, desculpa, acabei esquecendo, Petri. Em relação à questão da... Quanto tempo, né? Você falou por um bom tempo, né? Isso. Não, assim, nesse caso, eu diria que a gente deve ter a pressão de entrada de safra até metade do ano, um pouquinho mais. Porque também é sazonal que na segunda metade do ano, no segundo semestre, a gente tem uma certa recuperação dos prêmios de exportação,
porque a gente tem menos oferta disponível no mercado, ou seja, a oferta vai sendo consumida e mais para o final do ano a gente tem uma menor oferta disponível e isso acaba ajudando no lado dos prêmios. Mas para o final do ano a gente pode não ter preços muito melhores, né, talvez, porque a gente tem uma questão envolvendo safra americana. A safra americana vai ser plantada vai começar a ser plantada daqui um mês e meio, e a tendência, naturalmente, inicial é de uma safra grande, uma produção grande, e se confirmada essa produção, a gente vai ter um Chicago mais fraco lá na frente. Então, realmente, esse ano é um ano bastante complicado para a formação do preço brasileiro, principalmente pelo tamanho da safra brasileira, e no segundo semestre, embora a gente entenda que possa ter uma certa recuperação, eu não acho que o preço vai voltar a explodir, vai voltar a subir muito, não, embora tenha algum espacinho sim no segundo semestre, mais para o final do ano, talvez, a gente vê alguma recuperação nos preços internos. Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, obrigado pela sua análise aqui, pela sua consultoria, né? E o produtor com certeza vai agradecer também. Um abraço, boa noite, Luiz. Um abraço, Pedro, até a próxima.